Olá, amados de meu Deus, que alegria é estar aqui outra vez em contato com você através desse nosso programa. O objetivo principal nosso aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se encarnou, que habitou entre nós, Emanuel, e que por sua graça Ele pode vir habitar em nós, sendo o nosso Salvador e Senhor. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você é muito importante, você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós temos custos, nós contamos com as suas orações, nós temos lutas, precisamos do suporte, da intercessão do povo de Deus e que você divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo. É uma forma de evangelização. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já que a gente volta. Hoje, na nossa estante, nós estamos apresentando um livro pequeno, mas um livro grande. Passos para o Avivamento, A Senda do Calvário, Dr. Roy Hession. Pensa num livrinho bom. Não vou falar muito sobre ele, para você procurá-lo. Ele é um livro que já foi reeditado várias vezes e vale muito a pena. O seu título original foi em 1950, em inglês, e ele de lá para cá tem passado por algumas edições. Procure esse livro, leia esse livro e busque esta realidade espiritual de um avivamento na senda do Calvário, no caminho, na via crucis, na experiência com Cristo. Boa leitura! Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Nosso trabalho aqui, neste processo que estamos tendo, é uma exposição da carta do apóstolo Pedro, a sua primeira epístola, à igreja que estava dispersa. E nós já caminhamos 3 capítulos neste processo de exposição simples, caseira,
para falar aos corações do povo de Deus. E aqui estamos no capítulo 4. O apóstolo Pedro, ele fala de a morte para o pecado e a pureza da vida. Nós, para entrarmos no reino de Deus, precisamos morrer juntamente com Cristo. Nós precisamos passar por uma transformação de vida, deixando o modelo de Adão, que foi crucificado com Cristo, e ganhando a vida de Cristo que vem na ressurreição. E o apóstolo começa dizendo, nesse primeiro versículo do capítulo 4, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aquele que passou pela morte na cruz, ele levou os nossos pecados e deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele começa afirmando este portanto, ou ora, tendo Cristo, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, uma vez que Cristo morreu uma morte que não era dele, aquela morte era nossa, que nós devíamos nos armar com a mesma atitude que ele teve e estarmos prontos para também padecer, sofrer neste mundo. Porque se vocês sofrerem fisicamente por causa de Cristo, é porque deixaram para trás o pecado. Já não estão vivendo sob o governo do pecado. Ainda que nós não sejamos impecáveis, os filhos de Deus não vivem mais no domínio do pecado. Paulo vai dizer que o pecado já não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E ele vai mostrar isto dizendo que é para que no tempo que nos resta, não vivermos uma vida dos nossos desejos, mas vivendo segundo a vontade de Deus. No versículo 3, o apóstolo vai dizer assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. O que é isto? No passado, antes de nós termos nascido de novo, nós estávamos vivendo desperdiçando tempo e praticando coisas que
não dão significado permanente a cada um de nós. O que é isto? Eles usam uma série de palavras aqui. Imoralidade. Esta palavra tem como sentido dissolução. No grego a palavra é aselgeia. Ela tem um sentido de luxúria desenfreada. Também a palavra desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração aos ídolos. Já que vocês experimentaram uma vida transformada, já que vocês passaram de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor, por que vocês continuam praticando coisas assim? No passado, vocês praticavam, agora, com essa nova mentalidade, com esse novo pensamento. Procurem viver de tal maneira que estas coisas que não dão significado permanente à vida. Por quê? Vamos dizer assim, uma festa em que você gasta tanto tempo para um prazer que dura tão pouco, porque não é só a ressaca física, é a falta de sentido permanente na sua alma, falta de significância. Você percebe depois que tudo aquilo foi vago, foi sem sentido. E o apóstolo vai dizendo agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de praticar coisas desregradas e destrutivas, e por isso acabam sendo difamadas. As pessoas acabam difamando aqueles que vivem uma vida de piedade. Mas eu não perco nada quando deixo de praticar a imoralidade, os desejos carnais exagerados, as bebedeiras, as festanças desregradas. Eu não estou perdendo nada de significado permanente. Eu tenho algo que é eterno, que é a vida e a presença de Cristo em mim. E o apóstolo vai chamar a atenção que, além disto, nós vamos ter que prestar contas àquele que compete julgar vivos e mortos. Mortos aqui não são propriamente os mortos físicos, mas aqueles que não nasceram de novo e que vivem mortos espiritualmente, mas também vai julgar aqueles que já experimentaram a vida de Cristo e foram renascidos. E experimentar de fato algo que é eterno. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui por um momento e logo a gente volta para continuar a nossa caminhada.
que eu não devo viver uma vida desregrada? Mesmo que cause um prazer momentâneo para mim. Primeiro porque é momentâneo. O prazer do pecado é transitório. E segundo porque eu vou prestar contas àquele que é competente para julgar. E não vai julgar de maneira injusta. Ele não julga segundo os juízes deste mundo que fazem acordos e negociatas. O Evangelho foi pregado, diz o apóstolo, pois para este fim foi o Evangelho pregado também para mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Esse é um dos textos difíceis de se interpretar. Mas eu creio, eu vou até ler aqui um pouquinho, algo que eu anotei, que é o seguinte. Entendemos que esse versículo se refere às pessoas a quem o Evangelho foi pregado enquanto ainda estavam vivas aqui na terra e que creram no Senhor Jesus. Por causa da sua valente posição pela verdade, sofreram nas mãos de homens iníquos e em alguns casos foram martirizados. Esses crentes, embora julgados ou condenados, martirizados de acordo com os homens na carne, foram vivificados por Deus e eles estão desfrutando agora a vida eterna com Cristo no Espírito. É isto que nós entendemos que o Evangelho foi pregado a mortos. Quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, eu era um morto espiritual, que fui vivificado pelo Espírito Santo. Então, o que o apóstolo está dizendo é que uma vez que Cristo foi para a cruz e sofreu uma morte cruel em meu favor, mas não somente em meu favor, uma morte que me incluía nele, para que eu morresse para as coisas deste mundo e recebesse, através de Jesus Cristo, uma nova mentalidade, uma mente transformada, com sentimentos transformados, para que eu pudesse viver não como vivia antes, no domínio da carne, com carnalidade, com o desprezo das coisas espirituais, e pudesse viver de tal maneira, não desperdiçando o tempo, mas como diz o apóstolo Paulo, remindo o tempo, porque os dias são maus, e vivendo uma vida que tenha um significado permanente. Eu vou ter que prestar contas de tudo o que eu fizer. Não vou ter que prestar contas ao STF, nem a um juiz humano, que são juízes humanos que são falhos. Eu vou ter que prestar contas a Deus por tudo aquilo que eu vier a fazer. E este juiz, ele é competente, ele vai julgar com justiça. É isto que nós precisamos entender, que o fim de todas as coisas vai chegar um dia e nós teremos que comparecer perante o tribunal do Senhor para prestarmos contas do bem e do mal que nós fizemos através
do nosso corpo. Isto é uma prestação de contas dos filhos de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, mas também diz que Deus nos salvou para as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas. E estas boas obras, elas definem exatamente o caráter da nova criatura que foi regenerada. Nós não somos salvos pelas obras, mas sim por Jesus Cristo. Mas somos salvos para as boas obras. Não obras de justiça que nós praticamos para sermos reconhecidos e apreciados, mas as obras que Deus preparou de antemão, as boas obras para que nós andássemos nelas. E por elas nós vamos prestar contas diante de Deus. Eu não vou ser condenado, porque já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz-nos o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há mais condenação porque Cristo levou todos os nossos pecados lá na cruz. Mas eu vou prestar contas de todas as boas obras realizadas ou aquelas omitidas que eu deixei de fazer, ou por omissão ou negligência, deixando de fazer o bem àqueles que precisam. Que Deus nos dê a clara evidência de que nós somos salvos pela graça, mas também somos salvos para a prática das boas obras e para o serviço, para aqueles que precisam neste mundo. Todo cristão tem esta característica. Eu vou andar um pouquinho só mais aqui, quando o apóstolo diz assim no versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Olha que coisa mais preciosa. Nós não devemos viver uma vida de carnalidade, mas uma vida espiritual, sabendo que vamos prestar contas diante de Deus do bem e do mal que realizarmos em nosso corpo. E o fim de todas as coisas está próximo. Você diz assim, mas Pedro escreveu isso há 2000 anos atrás e ainda não aconteceu. Só que nós não podemos esquecer que o mesmo Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Se pensarmos dentro deste tempo divino, um kairos, que é um pouco diferente do cronos, de lá para cá, este cronos é de 2 dias, ou seja, é muito pouco, porque nós temos uma visão de tempo muito do nosso cronos. Nós temos uma visão de tempo ligada a esta visão cronológica e o tempo de Deus é diferente. E o fim de todas as coisas está próximo, sendo, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O fim destas coisas é sempre para nós algo que devemos entender. Eu tenho 76 anos
Eu espero viver um pouco mais, mas o meu tempo está cada dia mais curto. Eu vou vivendo cada vez menos, tenho menos tempo pela frente e o fim está próximo. Para uma criança, mais meus netos, eles vão dizer meu fim, mas pode ser que seja, eles vão antes de mim, eu não posso dizer. Nós temos que estar sempre prontos para o encontro nosso com o Senhor. E sermos criteriosos. A palavra criterioso tem o sentido de estar mentalmente saudável, exercer um controle diante das circunstâncias, pensar sobre si mesmo de forma moderada e sóbria, não encharcada. Então é isso que nós precisamos, sóbrios, a bem das nossas orações. Nós precisamos desta realidade espiritual. Porque, acima de tudo, nós precisamos ter o amor. O apóstolo vai dizer, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Eu vou parar hoje aqui e no próximo encontro nós vamos chegar perto aqui deste assunto que é muito importante para a nossa vida cristã. Que Deus dê a você e a mim a sólida compreensão do Evangelho da Graça. E nós queremos desejar a você de coração para coração, uma revelação da suficiência de Cristo em sua vida. Até o nosso próximo encontro.